Bom dia. Pegaram os livros já? Página, página 78. Tá bom? Na página 78, a gente vai corrigir até 85 que eu tinha passado para vocês. Tá? Da 78 a 85. Aí tinham textos, né, que eram para serem lidos. E aí a gente vai começar a correção. Vocês chegaram a fazer os exercícios? Hein, queridos? Fizeram? Eu não, eu esqueci. Eu fiz, professora. Ah, fez? Ah, então tá. Então vamos lá. Na página 78, né, o início da lição que fala sobre as profissões, e a 78 e 79, na verdade, era só para a gente conversar sobre as profissões e a opinião de vocês sobre as profissões que representam esses objetos. Vocês chegaram a fazer? Chegaram a comentar sobre, pensar sobre essas perguntas? Hein, pessoal? Eu não. Não. Não? É que, na verdade, essas duas páginas é só para vocês verem os objetos e relacionarem as profissões, mas quando vocês fizeram os exercícios, vocês conseguiram identificar todas aquelas profissões? Sim. Tá, e aí está dizendo na opinião de vocês em relação a essas profissões, porque a letra A é sobre os objetos, né? Cada objeto aí desse vai remeter a que profissão. Aí, por exemplo, tem essa máquina, seria o quê? Que profissão? Quem pode relacionar a máquina fotográfica a uma profissão? Fotógrafo? Isso, em inglês, Ai, photographer. meu microfone demorou a ligar. Ah, tá. E a máquina de costura? Seria que não Costureira. tem, Costureira. né? Seamstress. Depois eu vou passar algumas profissões que não tem lá para vocês, não nessa aulinha, em exercícios, até mesmo para vocês pesquisarem e colocarem o nome. Aí depois vem o microscópio, né? Que poderia ser scientist, que também não tem lá. E depois os livros, aí já tem a profissão que geralmente vamos associar a pessoa que escreve livros. Aí seria qual? Escritor? Escritor. Escritor. Autor, né? Aí, escritor, writer. Aí aqui está dizendo o que vocês acham a respeito dessas profissões, se elas são importantes, na sua opinião. E dessas profissões aqui, você gostaria de ser alguma coisa em relação a essas profissões? Por exemplo, tem um capacete que poderia ser engineer, até mesmo doctor, né? Pelo microscópio, né? Tem médicos que analisam, né? Sim, eu Alguém acho que gostaria de ser? todas são importantes, mas entre essas três, costureira, escritor e fotógrafo, eu acho que eu escolheria ser fotógrafo. A fotógrafa. Tem uma filha de um amigo que ela fez um cursinho básico de fotografia e agora ela ficou desempregada, né, nessa pandemia. Ela está ganhando dinheiro, agora que já está mais flexível, né? Tirando fotos de crianças, de casamento, até mesmo em cartório, ela está ganhando um dinheirinho bom, tirando fotos, né? Então tá, gente, aí vamos passar para a página 80, que seria para ler, né? E aí tem as perguntinhas, nada para que respondesse assim em caderno, só para a gente, talk to your teacher, para conversar com os coleguinhas, a professora. Aí está falando, na sua opinião, qual seria a melhor profissão para vocês, o melhor trabalho? Alguém quer comentar? Tia, desses aqui não, mas eu queria ser outra coisa. Não, mas agora a gente já está na página 80. Tia, repete pra mim, por favor, que minha internet caiu e eu voltei, por favor, aí eu não Está escutei o que você falando, na sua falou. opinião, qual seria o melhor emprego, por quê? Tá?
E aí depois tem o texto que está falando sobre uma entrevista com a minha professora favorita, né? O texto fala sobre isso. Aí está falando também que se você acha que ensinar é importante, né? O que é que você acha de ensinar como professora, né? Como uma profissão. E isso, falando exatamente isso, sobre a entrevista, o que que você acha? Que ensinar é importante? O ensino é Sim, importante? Sim. sim, até porque vai ser isso que vai te levar a um futuro. Exatamente. Aqui no Brasil, a profissão professor, né, do professor não é muito bem valorizada, mas em outros países, né, a profissão é muito valorizada, né, na China, Estados Unidos, em outros lugares. Mas eu estava comentando ontem com a minha filha que eu fui fazer um exame, fui fazer alguns exames, né, tipo assim, de rotina. Aí eu fui fazer ultrassonografia, várias que eu faço todo ano, né? Aí a doutora que estava fazendo a ultra, ela pegou, estava falando que ela dá aula para médicos já formados ou residentes, são estudantes já que estão já no finalzinho da faculdade, e aí sobre ultrassonografia. Eu estava vendo a importância do trabalho dela, até porque ela lida com vidas, e para errar um diagnóstico, por exemplo, ela tem que detectar ultrassonografia de mama, o abdômen total, né, como eu fiz, ela tem que analisar bem as imagens para poder perceber se tem alguma coisa errada com a pessoa. Então, ela falou que ela dá vários cursos para médicos e tudo, e ensina em cursinhos também, né? E aí é importante, né? Ensinar, eu acho importante. Só não é muito valorizado aqui, mas enfim, depende de cada país, né? Então tá, então vamos aí na entrevista aqui, alguém quer comentar alguma coisa do texto, entenderam? Sobre o que fala, Sim. hein? Vocês leram, né? Fala, está entrevistando a professora preferida dele, e a própria compreensão do texto vai ter perguntas que vão explicar o próprio texto. Então vamos lá para a correção. Alguém não querem comentar nada sobre o texto, alguma coisa que acharam? Ninguém, né? Então vamos lá. Ó, Acho a que não, página. tia. Então tá. Então a página, aí, o que a princípio aqui estão entrevistando a professora preferida deles, né? Falando quanto tempo que ela leciona, se ela gosta, né, de dar aula. Enfim, então vamos lá. A número 3 era para marcar. Tá? Isso aqui é o que eu estou fazendo, aquela correção que eu tinha passado na aula retrasada, e depois pedi para fazer até 85, né? Para adiantar, porque a gente ficou fazendo lição na aula passada. Então, qual é o tipo do texto? Que tipo de texto é da página 80? Vocês marcaram essa opção, que é uma entrevista com um profissional? Marcaram, gente? Eu marquei o segundo quadradinho. Sim. Ah, tá. E a letra B, como que o texto é organizado? Vocês marcaram a primeira ou a segunda? Eu tinha marcado a segunda. Eu tinha E marcado a a primeira? Tá. Ó, é bom quando o aluno, é Léo que falou, né? Fala que marcou o contrário, que é para a gente até explicar por que que não é aquela resposta. Se vocês não perguntarem, eu estou, né, entendendo que todos estão de acordo, mas como o Léo falou, é muito bom que discorde, que é para a gente comentar. Então, está dizendo que o texto, na segunda opção, Léo, o texto está falando que é organizado em introdução e conclusão, né? Você introduz o assunto, tal, depois desenvolve e fecha alguma conclusão. Ou a primeira opção é organizado em perguntas e respostas. Entendeu, Léo? Porque deu a primeira? Entendi. Obrigada. Tá vendo? Ó, question one, answer. Question two, answer. Então, pergunta e resposta, tá?
É bom você ter falado que a gente pode explicar. Aí, número 4, está pedindo para ler o texto de novo e responder as perguntas, né? Quem está perguntando, quem perguntou essas, na entrevista? Quem fez essas perguntas na entrevista? One of her, estou dando uma resposta não tão longa, mas que vai responder a pergunta. Então, quem colocou the questions were asked by one of her students, também está certo, né? As perguntas foram feitas, foram perguntadas, né? Foram feitas por um dos alunos dela. Eu coloquei one of her students, um dos alunos dessa professora que é considerada como a favorita. Posso passar? Sobe um pouquinho, tia, por favor. Assim? Não, para baixo. Ah, tá. Obrigada. Ah, subi a folha, tá. É porque eu mexo no celular, sobe o celular, sobe ao invés de eu pegar a folha, eu vou no celular. Aí a letra B. Quem está sendo entrevistado? Hein? Quem está sendo entrevistado, gente, no texto? A professora favorita dele? Professor. Exatamente. Professor favorito do aluno, né? Dos alunos, na verdade. Ou do aluno, né? Porque é uma pessoa que está entrevistando, representando os alunos. Então, aqui, ó, the student's favorite teacher. Tia, como é que se escreve D-O, em inglês? O-F. É of. Ah, tá. O-F. Ah, tá. O-F de faca. Ah, tá, entendi. Obrigada. E as questões são a respeito de quê, gente? Né? Sobre o quê? Aí vocês fizeram esse Sobre exercício trabalho? sobre o trabalho dela, sobre a carreira dela. Então, ó, the questions are about her career ou her Tia, sobe um job. pouquinho a câmera aí, por favor. Tá vendo? Ó, ou você pode, como a Lívia falou, sobre o trabalho, pode colocar the questions are about her job, ou the questions are about her career, que é carreira. Aí, deixa eu passar para cá. Só um instantinho. Ah, para tapar aqui, eu não sei se vocês já copiaram. Número 5. Era para colocar verdadeiro ou falso, de acordo com a entrevista. Quais as. Ai, Yasmin não fez, né, Yasmin, que você falou, né? Foi, prof, eu não sabia desse exercício. Ah, que eu passei aula passada, de 80, de 80 não, 78, na verdade, a 81 eu passei na aula retrasada. Eu fiz, Na aula professora. passada, então, Eu na aula também. retrasada. Essa aqui, essa da 78 e 81, eu passei no dia 6 de agosto. Aí, como eu queria dar o listen, que a gente nunca trabalhou o listen e tal, aí o que eu fiz? Eu falei, a gente vai corrigir tudo aula que vem, que eu vou passar do 82 ao 85 para vocês. Aí, quer dizer, esse exercício é do dia 6 de agosto. Aí dá 82 a 85 do dia 13. Tá? Então, vamos lá, Leonardo. Número 5. Quais as letras que você colocou falso? De acordo com Algumas o eu texto. errei. Algumas eu errei. Aí Tá. eu botei true. Verdadeiro. Ah, true. Aí a Letra B é B. F. F, tá certo. C. A C T. Eu True. botei F. Eu também botei F. Tá, a resposta da letra C tá lá na última resposta. Tá? Então, tá lá na última resposta, mas é F. Então, depois a gente vai ver. A letra D, vocês colocaram o quê? True.
T. True. 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 E na letra E? F. Eu botei Então vamos ver lá. Ó, na letra A, se ela adora aprender e ensinar. Gosta, porque até a professora mesmo não sabe tudo, tem sempre que estar procurando novas coisas, né, se aperfeiçoando. A letra B, que ela não gosta de crianças, foi falado isso lá no texto? Não, né? Vocês colocaram falso, ela adora crianças. Tá? Olha só na pergunta número 4. I have always loved kids. É que ela sempre gostou de crianças, amou crianças. Então, falsa. A letra C, ó, por que você escolheu ensinar inglês? Então, tá lá na pergunta, ó, 21, question 21. Foram várias perguntas. Aqui colocaram só algumas da entrevista. Por que você escolheu ensinar inglês? Então, ela não estuda, ela não dá aula de ciências sociais. Ela dá aula de inglês. A letra D, se ela tem sido professora por 5 anos, aonde que está dizendo isso lá no texto? Vocês marcaram o quê? Verdade. Em qual pergunta e resposta está falando isso lá no texto? Vocês fizeram ou não, gente? Hein? Pessoal, vocês fizeram ou não? Quem marcou Tia, eu não verdade? fiz. Não tem que fala que ela tá fazendo. Tá dando aula por 5 anos, né? Isso. Mas aí vocês retiraram de qual pergunta, qual resposta, na verdade? Porque só vê em relação ao tempo. Olha só, how long, na question 15, na 15. How long have you been teaching? Quanto tempo ela tem dado aula? I have been teaching for, olha a resposta, 5 years. 5 anos. Tá? Quando eu não, talvez na próxima avaliação eu vou trabalhar com texto de novo. Então vocês têm que se habituar a retirar as respostas do texto. Então, se está perguntando quantos anos ela dá aula, por quanto tempo, vocês têm que procurar lá no texto. Olha, acharam na resposta da pergunta 15? I have been teaching for 5 years. Acharam, gente? Sim. Conseguiram? Tá lá, só olhar. Pergunta 15, resposta. E aí, a última, que os planos dela para o futuro é parar de lecionar? Falso, né? Até porque ela fala que adora ser professora e tal, que ela se diverte. Olha lá na última frase da resposta da questão número 21. Tá? I enjoy teaching English more than I would probably enjoy. Então, ela adora ensinar. Tá? É uma pena que vocês não tenham feito a compreensão, que aí fica difícil. Alguns só, né, que fizeram, né? Aí na página, aí aqui para tá pedindo aqui só para comentar qual a pergunta que vocês acharam mais interessante, tá? E se você acha que se você gostaria de entrevistar um profissional a respeito da carreira, o que vocês acham? Hein, Evelyn? Evelyn está assistindo a aula, Evelyn? Oi, tia, tô. Tá, então o que você acha dessas perguntas que eu acabei de fazer? Ah, não sei, tia. Tá, você ouviu as perguntas? Ouvi. Tá, então, na sua opinião, o que você acha mais interessante, assim, que é o tipo de pergunta que a pessoa possa fazer? O que você acha? Uma pergunta interessante quando você vai entrevistar uma pessoa que tem uma determinada profissão? Eu acho importante perguntar sobre quantos anos ela está trabalhando sobre isso, sobre elas,
porque que ela gosta desse trabalho, se ela teve alguma situação que motivou ela a fazer esse trabalho, se ela tá conseguindo ser feliz nesse trabalho, se ela gosta do que ela faz, acho que é assim. Aham. E a outra que eu fiz, você gostaria de entrevistar uma pessoa a respeito sobre a carreira dela? Vocês já fizeram esse tipo de trabalho, de repente, talvez em português, ou de fazer entrevista? Já fizeram? Na minha época, o professor passava bastante, né? Mas Gente, a provavelmente gente já fez. Sim, a gente já fez. fez com profissões ou com outro tipo de coisa? Outro Tinha um tipo. monte de coisa. Ah, então tá bom. Gente, então agora a página 82. Poxa, muito difícil que eu achei. Eu estou sendo irônica, tá? Porque era para colocar a profissão que, de acordo com o comentário deles, então ele fala lá, I want to write books when I am older, quando ele ficar mais velho ele gostaria, né, de escrever, ele quer escrever livros, então writer. I want to be in a film like The Avengers. Ou seja, como os Vingadores, né? Ela gostaria de estar num filme como os Vingadores. Então, qual profissão seria? Actress ou secretary? Actress, está na cara, né? Aí tem as profissões. Tem algumas destas profissões, ou alguma profissão que vocês não tenham entendido pelo desenho? Hein, gente? Mais ou Acho que menos. Oi, qual? Mais ou menos qual que vocês não entenderam? Assim, que o desenho, por exemplo, do mecânico, tá perfeito, chefe, né? Que é o cozinheiro, Eu não piloto, entendi o. Eu não entendi, calma. Eu não entendi o Liar e o lawyer, Tyler. E o tá. Tyler. Ó, lawyer é advogado ou advogada. Anotem Eu aí. imaginei. Eu imaginei. Isso. E o Taylor é alfaiate. Tá? O que Lawyer, que é um advogado, alfaiate, mas tia? antigamente é tipo um costureiro, mas de uma costura assim de, como eles chamam, de alta costura, tá? Que faz ternos, faz roupas mais sofisticadas, tá? Entendeu? Alfaiate. É tipo um Entendi, obrigada. costureiro. Agora, o lawyer, realmente, uma mulher de terno cruzando os braços. Não dá muito bem para ver que profissão seria essa. O restante vocês conseguiram entender? Engineer, dentist, nurse, painter, singer. Tá claro, né? Hein, gente? Conseguiram? Sim. Sim. Sim, né? Então tá. Aí na página 83 seriam caça-palavras para vocês acharem as profissões. Vocês conseguiram achar? São 10 profissões. E aqui as profissões, tá, que tem no caça-palavras. Vocês teriam que, além de achar, colocar o nome das profissões que vocês encontraram. E a Yasmin não fez, né? Leonardo conseguiu fazer, Leonardo? Não, pode fazer agora, Não? tô fazendo agora. Eu já encontrei uma. Eu já encontrei uma. Tá, então, olha só, quem não conseguiu fazer, eu vou dar uns minutinhos, vocês anotem as profissões e aí já procurem direto no caça-palavras, tá? São 10, tá? Uma, duas, três, quatro, e vai até o web designer.
Professor. Oi, Ah, tá. Pensei que foi travado. será que não? Estou esperando, eu estou dando uns minutinhos para ver se vocês conseguiram achar todas. Tá? Aqui eu só fiz uma colocação. Firefighter ou fireman? Sabem o que é isso? Firefighter ou fireman? Bombeiro. Bombeiro, exatamente. Vou fazer outra colocação aqui. Outra observação, né? Mas que não, o de vermelho não está no caça-palavras, tá? A diferença aqui, ó, waiter, waitress. Qual a diferença? Quem sabe o que é waiter? Hein, gente? Waiter. Calma. Ah, tá. Pode Eu pesquisar. não sei o que é isso, não. Minha filha às vezes está na aula de espanhol e a professora pergunta e fala, ó, podem pesquisar. E ela pesquisa. Quem Garçom. sabe, Yasmin? Exatamente. O que é waitress? É o feminino de waiter. Então, se aqui é garçom, aqui é garçom, garçonete, waitress. Igual actor e actress. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu passar para cá de novo, ó. Atriz, ator. Tá? Actor. Atriz, ator. Aqui, writer, escritor, escritora mesmo. E esses dois aqui tem o feminino. Esse aqui, ó. Waiter, waitress, actor, actress. Conseguiram achar? Podemos, né? Aí, gente, olha só. Dessas aqui, quais as que vocês não sabem? Tá? O significado. Web Hein? design é o quê? Designer da web, desenhista que faz Tá. programas para web. VET é veterinário, né? VET. VET é veterinário. Gente, aqui, police officer pode ser policeman, tá? Mas aqui no caça-palavras, deixa eu colocar aqui. Tá? Police officer. Policeman, que é o policial, tá? Aí, mais, algum mais? Tower Kit. Guia de o quê? Qual? Tour Guide é guia turístico, Ah, tá. tá? Tem mais alguma? Não, né? Que vocês não conheçam? Não. Aí, ó, o número 4, eu botei aqui, ó, respostas conseguiram achar no caça-palavras? Quem não teve tempo, que eu dei uns minutinhos, pode depois também, já que já estão com as profissões escritas, pode depois procurar. Quando a gente voltar ao normal, né? Eu vou dar visto nos livros, nos cadernos, tudo direitinho, quero tudo completo. Só um pouquinho. Subir só um pouquinho. Pode o quê? Subir só um pouquinho. Descer ou subir? Subir. Para lá? Assim. Tá, então enquanto isso a gente vai comentar. Gente, aí cada um vai colocar sua resposta, porque o número 4 é pessoal. Na letra A, para vocês escreverem profissões que a pessoa precisa ser paciente. Aí vocês coloquem em inglês, tá? Quem quer falar para ser paciente? Qual profissão exige paciência? Médico. Isso, pode botar doctor, teacher. Costureira. Tá, porque tem que ter paciência. Semestrals. Sabe escrever? Não. Não. S-E-A-M de mamãe, S, T de tatu, R, E, S, S. Aí na letra B, vamos colocar destas profissões que estão aqui da página 82 e dessa daqui da 83. O que precisa ser bom em matemática? Engenheiro. Exatamente, engenheiro.
Letra C, falar bem com o público, com outras pessoas, tem que falar bem. Professor. Mágico. Professor, e tem uma também, lawyer. Tem que ser bom, né? Nos seus argumentos, como que você vai falar. Ô, E a tia, última... mas professor não Oi. precisa ter paciência para ensinar? Mas eu falei, além de doctor, eu falei teacher. Ah, Eu falei tá, na não letra vi. A. Mas só que é pessoal, Lívia, ó. Respostas pessoais. Aí você pode colocar o que você quiser. Como eu acho que foi a Yasmin que falou, tem que ter paciência para ser costureira. Sim, acho que foi. Foi eu. Eu mesmo desisti. Uma vez eu tentei aprender, né? Comprei a máquina e tal, e alguns anos, né? Não tive paciência, não. E a última é ser criativo. Aí vocês podem colocar web designer, o que quiser, tá? Para ser Engenheiro também. criativo. Engenheiro. Engenheiro, né? E aí, Como é que gente, escreve engenheiro em inglês? tá aqui na página 82, engineer, abaixo de mechanic. Ih, nem tinha visto. Tá. Valeu. Aí na página 84, tá? Vocês teriam que olhar para as profissões e completar. Tinha algumas I am a e outras só com a pergunta e vocês teriam que completar a frase toda. Por exemplo, a letra A era só para colocar dentist, dentista. A letra B tinha que copiar I am a, aí tá mecânico. Aí a letra C já seria só a profissão, engineer. Tá? Então tá uma assim, coloca só o nome e a outra completa. Uma faz a frase desde o início. Pode passar? É pra cá esse dever que você... Não, esse dever todo, esse dever eu passei, não sei se vocês anotaram, antes de começar o listen, Licença. só um instantinho, né? Antes de começar o listen, na aula passada, eu falei, gente, anotem as atividades, façam os exercícios do 82 até 85. Tá? Eu pedi para fazer, eu passei esses exercícios aula passada. Aí falei, a gente Não, corrige professor, eu confundi. Eu fiz A gente esse cálculo. corrige tudo na próxima aula, que vocês perguntaram, professora, não vai corrigir da 78, 81? Eu falei, não, a gente corrige tudo na próxima aula. Aí aqui, ó, tá vendo? Aí botei veterinarian, para ver se pode ser vet ou veterinarian. Tá? Conseguiram fazer esse daí? Eu sei que algumas pessoas não fizeram, mas quem fez estava tranquilo ou não? Tá Hein, tranquilo. gente? Sim, Eu faço. Tá, gente, olha só, eu só vou saber se alguém teve dúvida a partir do momento que ela pergunta, tá? Se a maioria fica sem falar nada, ou eu estou pressupondo que entendeu, ou que, né, em alguns casos a pessoa não fez, aí não está perguntando porque está corrigindo, né? Aí, gente, aqui tia, sobe só um pouquinho, por favor. Desculpa, mas só um pouquinho. Aqui? Não, pro outro. Ah, tá. Obrigada. Aí, olha só, gente, tá? Enquanto vocês estão copiando, eu vou explicando. Na página 84 tem uma observação dos artigos indefinidos, a e am. Aí tem o exemplo, ó, she is a teacher. Então, usamos a antes de palavras que comecem, né, e que tenham sons de consoantes, tá? O som de consoante. Então, she is a teacher, tá? Apesar de ser consoante, o som é consonantal. E o am antes de palavras que comecem com sons de vogais. Então, ó, I am an architect. Então, ó, a vogal, som de vogal. E tem um lembrete lá no final dessa tarja verde, na página 84, dizendo que não usamos I am antes de substantivos no plural, para o plural. Então, ó, they are doctors. Não tem a nem am,
também aqui não caberia o am, caberia o a. Porque doctors está no plural. Agora, se eu falasse assim, you are a doctor, poderia entrar doctor porque a palavra está no singular, tá? Aí entenderam? Isso vocês já deram até no 6º ano, mas relembraram que há palavras que começam com consoantes, som consonantal, e am começam com vogais, som vocálicos, tá? De vogais. Aí aqui, na página 85, teria esses informativos, desculpa. Teria esses. Já estão junto comigo, gente, na página 85? Sim. Já? Então, vocês teriam que ler. São currículos, tá? Das pessoas, Amanda, Jefferson, Richard. E está pedindo para descobrir, colocar as letras referentes a cada profissão e colocar o nome da profissão em inglês. Está lendo o currículo da pessoa. Vocês conseguiram chegar a estas respostas ou não? Hein, gente? Acho que sim. Consegui, tia. Conseguiram? Ó, letra A, gente, no currículo dela onde fala occupation, olha lá a profissão, tá? Dizendo que é o quê? O que vocês entenderam? Nessa letra A, que ela é o quê? Estilista. Ai, que bom, exatamente. A letra B ficou logo no início aí, ó. Tá vendo? Ó, tá falando, ó, occupation. Os outros eram só detalhes, mas vocês teriam que ir na parte onde fala da profissão, ocupação, até poder definir a profissão deles, ó. Tá falando que é chefe de cozinha. E a última que tá lá também, ó, occupation, market assistant. Tava bem claro lá na profissão. Aí tá falando que no caso aqui, tá dando opção também de resposta no 85 como manager, gerente. Mas eu nem coloquei como segunda opção, não. Deixei como o que está falando da profissão dele. Tá? Que é assistente de marketing. E nessa tarja verde aí, vocês entenderam a diferença de resume e currículo? Quem pode falar o que entendeu nessa observação? Resumir é para usar No inglês, o quê? americano. Geralmente é muito usado no inglês americano. É a mesma coisa as duas palavras. É aquele currículo da pessoa que fala os dados, a idade, endereço, telefone, e-mail e tal. E o curriculum e or CV. É usado em que? Usa na língua inglês britânico. Exatamente, tá? Então, ele é um documento que tem as qualificações, no primeiro aí, quadrado verde, né? As qualificações, experiências que a pessoa envia, né? Para companhias, para empresas, para quando a pessoa pretende trabalhar e aí ela manda o currículo. Então, é exatamente isso. Um é do inglês americano e currículo que a gente mais conhece é do inglês britânico, né? Or CV, né? Que são só as siglas, né? Aí, gente, aqui embaixo, eu coloquei bem aqui embaixo, ó, a atividade para a aula que vem. Fazer da página 86, que é um textozinho com perguntas de marcar, no 2 e 3, porque o número 1 é só para a gente comentar. Aí depois tem a compreensão do texto no 4, né?
5, aí o 6 pede para vocês responderem. Lembra o simple present? Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Aquilo que eu passei para vocês copiarem naquela aula, para vocês responderem perguntas no presente. Aí vamos para a página 88, tá? Que tem uma tarja roxa com palavras que vocês têm que colocar no texto. Aí vocês estão me acompanhando? A página 88, vocês estão vendo aí? Do, entre parênteses, 4 vezes. Estão me acompanhando? Sim. Hein, pessoal? Então, essa palavra do, você pode usar 4 vezes, tá? No texto. Tá? Então, quando vier entre parênteses o número de vezes, é que ela entra aquele determinado número aí para completar aí tem as figurinhas, as frases. A número 8, desembaralhar as frases e desembaralhar as palavras e formarem frases. No caso, são perguntas. Né? Aí vem um texto no 89 e fala sobre igualdade em relação a homens e mulheres em relação a vagas de emprego. Tá? Realmente isso aí que acontece. Olha lá a taxa do homem e a taxa da mulher em relação a até mesmo o salário, né? Até que agora não está tanto como antes. Aí, na página 90, gente, vocês têm o número 1, é só para a gente bater papo, e até o 4 é para vocês ouvirem o CD do livro, quem tem. A 91, para a gente bater papo na 1 e 2. E o exercício número 2, super simples, que é para que vocês leiam, tá? Os quadradinhos aí, e cada quadradinho vai ter uma informação sobre uma determinada profissão ou situação. Aí vocês vão marcar, né? Em que local eles estão, de acordo com o que está falando. Entenderam, gente? Já marcaram a atividade que é para fazer? Vamos Tia, fazer desculpa, é 86 até quanto? até 91. Vou fazer a chamada rapidinho aqui. Tá? Então, nós terminamos. Não deixem de fazer, gente, que aí vocês podem me ajudar. Até mesmo né, correção, mesmo como o Léo fez, né, que ele tinha colocado outra resposta muito importante, que a gente pode tirar dúvida. Vocês fazendo, tem como tirar dúvidas. Né? Então, vamos lá. Ana Carolina, quem responder pelo chat me avisa, por favor? Que aí eu estou marcando aqui para não ficar voltando. Tá? Ana Clara. Ana Gabriela. Angelina. Respondeu no chat. Eu respondo no chat. Tá. Brian. Brian não, né? Angelina. Brian está presente? Não. Não, tia, acho que não. Não, né? Bruna. Presente. Camille. Respondeu no chat. Carlos. Eduardo. Daniel, na verdade, Carlos Daniel. Presente, tia Daniel. Tá. Daniel. Daniel, Eduardo. tia Daniel. Daniel aqui, tia. Daniel. Chama Daniel duas vezes. Eduardo. É porque eu voltei para falar o Carlos Daniel. Eduardo não está, né? Emanuel. Evelyn. Presente. Evelyn presente. Isso. Gabriela.